Na aula de hoje eu vou te ensinar a costurar um sobretudo que você nem achava que podia aprender. Tem dica do início ao fim. Vou te falar sobre tecido, sobre forro, tem do corte até pregar o último botão. Diana e os moldes. Os moldes são exclusivos para alunas associadas da Escola de Costurar. Aqui no box de informações tem o link. Toda semana uma aula e um molde novinho em folha. E essa é a série de looks que eles são inspirados em filmes estrelados pela atriz Audrey Hepburn. Mas a próxima série já vai se preparando aí, que vai ser todo de peças jeans. Sabe aquele macacão jeans que você sempre quis ter o molde? Se prepara. Assiste a aula aí e associe-se à Escola de Costurar. Essa é uma peça que tem muitas partes, muitos recortes. Então é muito importante que você coloque todo o seu tecido no chão para que você faça uma escolha bem estratégica de onde colocar os seus moldes, de forma que você possa aproveitar muito bem o seu tecido. Esse aqui é a nossa parte principal, ele é uma lã batida, e o nosso molde, ele já tem margem de costura. Ele já está prontinho para você posicionar no seu tecido, respeitando sempre essa linha, né, essa flechinha que ela tem que ficar paralela à ourela do tecido, que é aquela lateral do tecido. E você vai cortando. Em alguns pontos ela vai ter um piquezinho, que você vai ver que é tipo um triângulo. Esse triângulo, ele indica pra gente alguma coisa. No caso desse aqui no decote, é onde vai vir a gola depois, onde vai encaixar a gola. Então você vai cortando, ó, esse aqui da saia, esses dois piquezinhos aqui são para os bolsos. Esses piquezinhos na parte de cima são para a prega que a gente vai fazer. Então ele já vai preparando a gente para a costura que vem logo em seguida. Você vai cortar, tá no molde escrito o que é principal e o que é forro. Você cortando tudo vai começar a costura. Essa aqui é a parte das costas. Vou colocar direito com direito. Como eu falei, ele tem bastante recorte. Isso traz bastante personalidade para nossa peça. E parece que é uma coisa complicada, mas não é. É só a gente ir costurando com calma, com tranquilidade, respeitando as margens de costura. Aqui eu vou dar um detalhezinho ainda, ó, que eu vou abrir a parte das costas, vou abrir as costuras e vou passar 2 costurinhas na lateral, dando um detalhezinho na peça, né? Você pode fazer isso onde você quiser fazer no seu cos, quiser fazer no bolso, quiser fazer toda a peça detalhada, fica bem legal. Eu mostrei porque é uma opção e eu acho que funciona muito bem para lã batida, porque ela fica realmente dando um aspecto diferenciado, assim. Costurei a parte das costas aqui, agora eu vou vir já vou começar a preparar a parte da frente, que eu tenho aqui o piquezinho do bolso da saia da frente. Ele é um bolso embutido, então a gente começa prendendo ele aqui, ó, pelo direito. Eu estou direito com direito do bolso e da saia. Alfineta aqui, porque a gente vai ter que fazer uma marcação. Vou fazer essa marcação com a minha caneta fantasminha, que é aquela caneta que ela sai depois com o calor do ferro, e eu risco 1 centímetro e 1 centímetro nos 2 piquezinhos, e eu ligo esses 2 pontos, ó, formando um retângulo. Aí eu vou para a máquina de costura e passo uma costura exatamente por cima desse retângulo. Então, a costurinha aqui, nessa parte da frente da saia, começando a formar o meu bolso. Depois que ele tiver costuradinho aqui, eu venho com a tesoura e faço um cortezinho, a gente também chama de pique, bem enviesado aqui no cantinho, quase até a costura, mas não passa na costura. Porque quando eu for virar ele agora aqui pro avesso, né, o bolso pro avesso, ele vai formar esse retângulo. Ó, aqui já tá passadinho, ajeitadinho, ele fica bem certinho. Eu venho com a outra parte do bolso embutido e agora eu vou costurar aqui o fundo do bolso, fechando, né? Transformando ele realmente num bolso. A lã batida, ela é pesada, né? Ela é um tecido grossinho, então você precisa de uma máquina um pouco mais forte para conseguir fazer essas costuras e tem que ir com um cuidado muito grande para que você vá passando e que ela vá ganhando o movimento que você quer. Aqui no caso, ó, tá vendo? O meu bolso tá costuradinho. Eu peguei e prendi ele aqui, ó, e aqui também para que ele não se soltasse mais. Prendi essa parte da frente, aqui a gente já pode fazer a pence, né? Uma preguinha, na verdade, uma preguinha aqui na parte da nossa frente, que dá um detalhezinho na nossa sainha. Voltei para as costas. Agora eu vou colocar aqui essa partezinha aqui que é o meu cos, tá vendo? Coloco direito com direito aqui e passo uma costura prendendo nessa parte das costas. Todas essas costuras, elas são muito simples. O importante é você realmente respeitar a margem de costura, porque depois a gente vai fazer a união dessa parte do cos com a parte da frente também. E se você não respeitou a margem de costura, ele não casa perfeitamente. Aí fica assim, né? Não fica com uma cara tão profissional, tão caprichada quanto poderia. Costurei aqui poderia de novo fazer uma costurinha dupla ali, né? Ficaria bem charmosinho. Venho com a minha saia da parte das costas e também vou colocar aqui, ó, direito com o cos e passar uma costura prendendo.
Na parte da frente aqui também, agora, lembra que eu tava fechando essa prega? Vou deixar ela bem do tamanho do meu cos aqui, passar uma costura e prender o cos. E depois eu prender com a parte de cima do corpinho também, direito com direito, passo uma costura. Então é tudo muito simples, parece tudo muito rebuscado, mas ele é simples. Porque depois que as costas estão prontas e a parte da frente também, eu vou fechar ombro com ombro. Então coloco ombro com ombro, passo uma costura e já fecho a lateral aqui também. Então aqui que é importante que essa partezinha do cos fique bem casadinha, bem bonitinha, né? Então já fecho aqui a lateral também antes mesmo de colocar minha manga. Como a nossa manga é 2 folhas, é uma manga diferente, né? A gente coloca ela depois que já fechou a lateral, já fechou o ombro, deixa ali só a nossa cava. Então não tem segredo, vai respeitando bem bonitinho as margens. E aqui a minha manga, olha, 2 folhas, tá vendo? Essa parte menor a gente coloca direito com direito. Então vem aqui, coloca direito com direito. Vai passar uma costura aqui, ó, bem bonitinha. E depois na parte aqui, que também precisa de mais uma costura, a gente vai fazer a mesma coisa. Então termino de passar aqui um dos lados. E aí eu venho junto aqui a outra parte aqui, ó, e passo uma costura também. Em vez de ter uma única costura bem embaixo do braço, como é a manga normalmente, ela tem 2 costuras e ela fica mais anatômica. Ela funciona bem porque ela fica bem anatômica no corpo. Vou fazer um embebimento aqui na cabeça da manga, né? Fica muito bom para esse tipo de peça. Então o que eu faço? Eu vou para minha máquina de costura. Eu acho que bem certinho antes de ir para a máquina, né? Aquele piquezinho que tem ali no meio, é um piquezinho da manga. E aí eu aumento a maior largura de ponta, que é 4,5, e passo uma costura aqui na cabeça da manga sem dar retrocesso nem no início e nem no fim. Porque depois eu venho aqui e vou puxar esse fio, é como se ele fosse franzir, né? Esse que é o que a gente faz para franzir as nossas peças. Mas no caso aqui eu não tô franzindo, eu tô só embebendo, deixando ela com essa voltinha aqui, ela fica um pouco menor e ela fica com um encaixe perfeito na nossa cava. Agora venho pra cá, ó, aquele piquezinho que eu falei que fica aqui, tá vendo? É esse piquezinho que encaixa com a lateral da blusa. E tem mais um piquezinho na parte de cima que encaixa com o piquezinho que já está na parte de trás da nossa manga. Coloquei direito com direito e alfineto daí, né? Eu viro assim a minha parte para que eu esteja vendo o avesso da manga e o avesso do principal e passo uma costura prendendo. O forro, estou trabalhando com esse aqui que chama acetato. Ele é o melhor tipo de forro que tem para trabalhar, ele é térmico, funciona muito bem. E a gente faz uma mistura de forro com principal nessa parte que tem o revel. O revel é essa parte que a gente vira depois da peça, que não pode ficar parecendo forro, né? Então ele tem esse detalhe, ó. Na parte do corpinho de cima e na saia também tem essa parte do principal aqui que forma o nosso revel. Depois o meu cos, ele é inteiro de tecido principal. Eu vou fazer com ele a mesma coisa que eu fiz com o tecido principal, né? Mesmo trabalho de união aqui. Fecho essa pencezinha, essa preguinha que tem aqui na saia e faço a parte da frente. Já nas costas, coloquei aqui a minha etiqueta na lateral e vou fechar centro-costas aqui e depois só que eu vou colocar esse revel na parte da nuca ali, né? Ele dá um detalhe também. Então, fecho aqui o centro-costas, com bastante capricho aqui. Não faz mal que a linha é de outra cor, porque ela não vai aparecer. E eu venho aqui agora, com essa parte do revel, eu dobro no meio para fazer uma marcação aqui, né? Um piquezinho, para que ele encaixe perfeitamente também com essa costura do meio das costas. Aqui eu vou alfinetar tudo, porque como ele é 2 curvas contrárias, né, é complicadinho, então alfineta bem para poder passar uma costura prendendo esse revel no tecido principal. Ele fica muito caprichadinho, muito bonito, e você pode inclusive colocar sua etiqueta aqui se você quiser, não na lateral como eu coloquei. A parte agora de trás do nosso forro, costura aqui também, o cos, com a parte de cima, com a sainha, como a gente fez com o principal. Inclusive, depois a gente vai prender ombro com ombro e as mangas e deixar ele prontinho. Agora vem essa parte aqui que é a nossa gola. Você vai colocar direito com direito, costura nas laterais e na parte de cima, aqui baixa a agulha, gira o calcador, né, para sempre fazer um cantinho perfeito. Faz isso na nossa gola inteirinha. Depois a gente encontra o meio dela também para saber onde vai encaixar.
tira um pouco do excesso de lã aqui nesses cantinhos, porque a gente vai virar ela para o direito agora, ajeitar bem os cantinhos e passar bem com ferro também, para que ela fique bem perfeitinha. Porque agora a gente vai encaixar ela aqui na parte de trás do nosso casaco, essa parte que deu o piquezinho bem no meio aqui, e vai alfinetar ela bem para um lado e para o outro, né? Vai distribuir bem a nossa gola aqui, direito com direito. Ela vai ficar assim, toda alfinetadinha, só passar uma costura prendendo agora. Depois a gente vai e costura, ela prende. Aqui, mais uma vez, é um ponto onde tem bastante lã batida, né? Bastante camadas de lã, assim. Então, às vezes, se precisar, você puxa um pouco o tecido, dá uma ajudazinha para a máquina, que facilita muito se a sua máquina começar a sofrer. E lembre-se de colocar uma agulha grossa, né? Uma agulha 16, 18 para fazer essa parte aqui. Já tá costuradinha. Agora eu venho aqui com o meu forro, que também já fechei o ombro, fechei as laterais, coloquei as mangas 2 folhas, né? Bonitinho como eu fiz a parte da frente. Vou colocar, ele vai encaixar aqui perfeito e vou passar uma costura aqui agora, só nessa parte de cima. Só fechando agora a parte principal ali. Depois eu venho na lateral e fecho também. Tá vendo? Direito com direito. É muito fácil de fazer. Parece assim muito difícil, mas ele é super fácil de fazer. Venho e faço essa parte dos 2 lados da peça. Então, fecho aqui, passo aqui pela parte do nosso cos e ele tá assim, ó. Agora eu vou virar para o direito. Você vai ver que ele já vai começar a aparecer um sobretudo, embora assim, precisa passar, né, caprichar nos cantinhos aqui. Ele já tem cara de sobretudo. A gente vai fazer a nossa manga, embutir a nossa manga também, ó. Tenho aqui a parte do forro que tá pra cá, principal pra cá. Eu coloco o forro dentro do principal, tá vendo? Eu tô vendo ela aqui, ó, bem certinha, bem caprichadinha, casando as costuras. Agora não venho por aqui, ó, por baixo, por dentro. Passo a mão entre as 2 mangas, aqui no avesso das mangas, tá vendo onde tá a minha mão? Dobro aqui, eu faço essa pinçazinha, bem certinho como ele vai ficar costurado aqui, tá vendo a pinçazinha? Uma pinça assim, né? E aí eu puxo ela toda por dentro do avesso. E aí eu vou alfinetando ela assim, ó, uma olhando para outra, boca com boca. Então eu puxei ela por um lugar que não é muito normal, que é ali por dentro dos 2 avessos da nossa peça. Mas ela funciona muito bem. É só alfinetar bem aqui agora e para a máquina passar uma costura, prendendo essa boca com boca de manga aqui, tá vendo? Respeita a margem de costura, vai tirando o alfinete, deixando bem caprichado. Depois que ela tiver costuradinha, ela vai ficar bem caprichada. É muito importante que você tenha deixado as margens de costura bem do mesmo tamanho para que ela encaixe aqui agora. Caso não tenha feito, pode corrigir. E ela fica assim, ó, presa uma na outra, tá vendo? Agora eu vou vir aqui pelo avesso e eu puxo, aqui, ó, seguro aqui, ó, e puxo. Ela vem toda pro avesso. Agora eu venho pelo direito aqui, ó, e puxo toda ela pro direito. Tá vendo? O forro, ele é menor que o principal. E isso vai garantir que ele fique assim, ó. O forro vai lá pra dentro. Olha só, aqui a manga pregadinha, tá vendo? Bonitinha. E olha aqui onde tá o nosso forro. Lá pra dentro. Ele fica muito caprichado. É uma forma muito bonita e boa de fazer essa manga embutida. Depois que a manga estiver pronta, aqui a gente vai, de novo, virar tudo para o avesso. Porque eu vou fechar essa parte de baixo aqui, né? Então, vou fazer direito do forro com direito do principal para fechar essa parte de baixo aqui. Casa as costuras, tá vendo? Aqui, ó, bem bonitinha. Pode ir alfinetando. A única coisa que eu vou fazer aqui é deixar uma pequena abertura para depois desvirar tudo isso mais uma vez. Porque ele fica todo embutido. É muito lindo o acabamento dessa peça aqui. Então, passo a costura agora nessa parte de baixo. Mais uma vez, o forro, ele é menor que o principal. Então, depois, quando a gente virar para o direito, ele vai ficar menor. E deixo aquela pequena abertura. Não pode ser muito pequena, tá, gente? Porque como é um tecido muito pesado, se você deixar uma abertura muito pequena, ele não vai conseguir passar. E aí, por essa abertura, agora eu começo a puxar as mangas, puxar todos os detalhes, puxar toda a peça agora de volta para o direito. É aquela engenharia costurística, né, que vocês estão acostumadas. É muito detalhe, muito capricho para fazer uma peça realmente muito bem acabada para vocês. Aí você vai passar com ferro, depois que ela estiver toda virada, mas mesmo assim vai ficar essa abertura, né? Esse aqui chama bainha mágica. Tá vendo? Ela é uma bainha instantânea. Você compra ela em armarinho. O ideal é que ela cola. Ela é colante com o calor do ferro.
O ideal seria fazer pontinhos à mão, mas como eu já fiz várias aulas para vocês com pontinhos à mão, ensinando de casaco, eu resolvi trazer essa dica aqui para o YouTube também, de você fazer essa bainha aqui, fechar esse detalhezinho aqui com a bainha termocolante, assim, né? Com essa bainha que ela é de reparo de peça. Então, dá pra fazer desse jeito aqui também. Ela fica coladinha, fica bem feita. A pessoa que não sabe que isso foi feito dessa forma nunca nem vai achar aqui. Mas o mais seguro é, sem dúvida, fazer os pontinhos à mão, que eu já ensinei pra vocês em várias aulas. Depois, aqui tem os botões. Vai 2 botões na parte da frente. Eu posso ir com a marcação que está no molde ou vir aqui e marcar mesmo onde eu quero que fiquem meus botões. Tá vendo? Esse aqui é um botão grande de 2,5 cm. E eu vou fazer a casinha de botão com o zigue-zague da máquina. Não é uma casinha automática. Por quê? Porque esse botão ele é tão grande que o caseador da máquina ele não consegue fazer. Então, na primeira pontinha ali, eu faço o zigue-zague e fico segurando o tecido para ele não andar. No segundo pontinho que eu marquei, faço um zigue-zague grande também, né? Largo, assim, preso aqui, e depois entre um e outro, entre um pontinho e outro que eu fiz, eu venho com um zigue-zague bem pequenininho, ó, ajustei um zigue-zague bem pequenininho e faço 2 carreirinhos, unindo esses 2 pontos. Eu posso fazer esse tipo de caseado para qualquer tipo de peça, né? Aqui ela fica muito bem para botões grandes, mas mesmo para botão pequeno, se a sua máquina não fizer caseado automático, você pode fazer dessa forma aqui que ele fica muito caprichado. Depois eu tiro todo o excesso de fio, olha só como ele fica muito bonitinho. E vou abrir aqui agora para poder passar meu botão. Então, venho com uma tesourinha aqui, abro de um lado, abro de outro e faço o teste para ver se o botão tá passando, né? Muito importante, para ver se eu preciso abrir mais ou se ele já tá certinho como ele tem que ser. Depois, para prender o botão, eu faço o seguinte, ó. Eu prendo o primeiro, eu gosto sempre de prender um botão para fazer a marcação do segundo, então coloquei ali, fiz a marcação do primeiro, prendi ele, aí coloco ele aqui, agora eu faço a marcação do segundo, né, vejo se está tudo bem certinho como eu quero, venho com a caneta fantasminha, faço a marcação do segundo aqui, e aí venho com o meu botão, uma linha quádrupla, já dei um nozinho, o nozinho ele fica todo para cima, sempre, né, então eu passo por aqui, o nozinho fica por cima, e eu vou prendendo o meu botão sem que essa linha passe lá para a parte do forro. Então, na parte do forro é como se não tivesse botão, ele fica bem escondidinho, e aqui na parte de cima eu vou prendendo. Depois que ele já estiver firme, que você achar que já tá bom, você gira umas 2 ou 3 vezes, aperta bem, antes de fazer o arremate, e o seu botão tá preso. Tem 2 embaixo e 2 em cima. Nessa parte aqui da frente, ó, eu fiz todo um pesponto, passei pela gola, tudo aqui, para que ele ficasse bem casadinho. Então, um pespontinho simples para terminar de dar acabamento aqui. E, por fim, a etiqueta, como dá um charmezinho especial, né? Deixa a nossa peça muito mais autêntica. Gostou? É lindo, né? É maravilhoso! Já deixa seu like e me diz nos comentários o que você achou. Beijos e até quinta-feira que vem.